Então, a gente vai falar das métricas do Garmin. A gente decidiu fazer essa aula pelo seguinte: muitas pessoas investem num relógio, num equipamento, igual o Garmin, Garmin, e muitas pessoas não sabem usar as muitas funções que ele tem. Acabam ficando nas mais básicas ali. Acabam usando GPS, a velocidade. Então, essa aula, o objetivo dela é trazer essas métricas do Garmin para todo mundo, para vocês começarem a explorar mais o equipamento, né? Terem mais... Espera um pouquinho, filho. Só para vocês entenderem também que a Garmin ela está na frente das outras marcas de GPS, porque, na verdade, eles são pioneiros, né, com os GPS. Eles começaram com o GPS de avião, na verdade. E hoje em dia eles investem muito em GPS esportivo, tanto para ciclismo quanto para corrida. Então, eles estão na frente de outras marcas, porque justamente eles vieram abrindo a mata no peito aí, né? Hoje em dia, o Garmin também, ele marca frequência cardíaca. Quem faz isso para a Garmin é a First Beat. Eles também têm uma linha própria, né, de medidor de frequência cardíaca. Nos Garmin, eles medem ou pelo pulso, né, atrás do reloginho aqui. Tem esse componente aqui que ele fica emitindo uma luz, olha lá. E aí essa luz aqui consegue medir a frequência cardíaca, ou o cinto, que também vem como um acessório do relógio, mas não é qualquer relógio que faz isso. Alguns modelos só que fazem isso. A First Beat faz isso, só que ela não é tão boa quanto o que a gente vê da Polar. A Polar é 1000 vezes melhor para pegar a frequência cardíaca. Então, muitas vezes, dá certos erros a marcação da First Beat. Não aconselho se basear só nela, tá? É melhor você ficar de olho na frequência da First Beat aqui pelo Garmin do que não medir nada, tá? Mas não é uma medida 100%, a não ser da fita marca bem melhor. Esse do relógio aqui, ele dá umas variações, tem hora que dá umas estouradas aí do nada, a frequência sobe muito, ou ela some, é tudo erro de leitura, né? Então, a gente vê o Garmin aí fazendo duas principais coisas nessas medições, que são as fisiológicas e as biomecânicas. As fisiológicas, eles vão olhar isso aí, ó. Como é que o seu organismo está reagindo fisiologicamente, com produção de energia, para você durante a atividade física. E aí, antes de tudo, a gente tem que entender o que é VO2 máximo. VO2 máximo é o consumo máximo de oxigênio, que é aquela capacidade que a gente tem de extrair o oxigênio do ar que a gente respira, pôr esse oxigênio para dentro do nosso corpo e transportar através das artérias para os músculos. Então, as pessoas mais bem treinadas, elas conseguem extrair mais oxigênio do ambiente externo e elas têm um rendimento melhor. Apesar de o VO2 máximo no seu principal fator de desempenho. Existem outros fatores, mas a maior participação em atletas de resistência, no caso que a gente está falando com corredores que correm 5, 10, 21, 42, o VO2 ele é importantíssimo. E aí, o seu relógio marca o seu VO2. Eu não sei se vocês já acharam isso aí no relógio de vocês, mas ele fica monitorando. Todos os seus treinos ele fica te monitorando. E aí ele tem uma estimativa do VO2 máximo. Ele pode não ser muito preciso, porque se você faz muitos treinos de rodagem, ele acaba dando uma distorção. O treino de rodagem, às vezes, ele é com menos intensidade, então ele acaba entendendo diferente qual é o seu VO2 máximo. Mas imagina o seguinte, que se eu pegar um carro, quero ir para Poços de Caldas. Daqui a Poços de Caldas eu não tenho a ideia qual é o caminho. Eu poderia pegar o carro, sair perguntando aqui de posto em posto como é que eu faço para chegar em Poços de Caldas. Ou ainda eu poderia perguntar para alguém, olha, você sabe chegar em Poços de Caldas? Como é que é? Aí a pessoa me fala, você vai aqui, você pega aqui para Anhanguera, a hora que você chegar lá em Mococa, você vira para Mococa, depois você vai para Vargem Grande do Sul, enfim. Eu ainda posso não ter
o mapa na minha mão, mas eu já tenho uma referência. Então, por mais que varie a frequência cardíaca, varie essa medida de VO2 do relógio, é melhor vocês terem essa medida aí do que não ter nada. E melhor ainda, se você compara essa medida com ela mesma. Então, não é porque o seu relógio está marcando uma coisa, aí você olha em outro lugar e está outra, e aí você não sabe o que seguir. Segue a do relógio, ela que está sempre com você. E aí, assim, a mesma coisa que você vai pesar. Você pesa numa balança, está pesando 70 quilos. Vai na outra balança, está com 72. Qual que está errado? Meu, nem sei qual balança está errada. Mede sempre na mesma balança. Então, sempre usa esse mesmo medida do VO2 máximo aí, que vai dar tudo certo. Os Garmin, eles dão a previsão de corrida, não é todo relógio que faz isso. A previsão de corrida, dependendo do tempo que você faz um treino, que você faz uma prova, ele faz uma estimativa. Quanto tempo você levaria para fazer os 10, 21, 42 quilômetros? Em alguns relógios é mais ou menos esse layout. Esse layout é antigo, mas é mais ou menos assim que ele aparece a previsão de corrida. Tudo isso aí é baseado em percentual. A gente sabe o percentual, o valor máximo do VO2, você consegue saber que numa prova de 5 km, a pessoa corre mais ou menos 90% da capacidade máxima. Numa prova de 10 km, ela é um pouquinho mais baixa, vai para uns 85%. E assim a gente vai trabalhando em cima de percentual do máximo. Por isso que eu falo, fica com o percentual do VO2 máximo lá, que está tudo certo. Né? E muitas vezes ele fica bem próximo dessa estimativa aí. Pode dar errado, mas erra pouco. Aí tem alguns modelos que também dão uma condição de desempenho. O que ele faz essa condição de desempenho? Ele fica monitorando como é que está sendo o seu treino. E aí, se essa condição de desempenho está boa ou está ruim, né? Por exemplo, eu coloquei aqui uma telinha que ele fala, depois de mais ou menos alguns minutos, 10 minutos em média, aparece na tela do relógio lá uma métrica de condição de rendimento, que é essa aqui num layout antigo. Que aqui ele está falando, a condição de rendimento, de desempenho está bom. O que ele faz? Ele pega o seu histórico de todos os seus treinos, de tudo que você fazia aí antes, e aí eles começam a fazer uma projeção baseado na velocidade que você está correndo com a frequência cardíaca. Então, exemplo, se você costuma sair para correr depois de 10 minutos, correndo a 10 km por hora, sua frequência cardíaca está 130, exemplo. E um dia você está com 130 no mesmo tempo, 10 minutos a 10 km por hora, sua frequência cardíaca está 150. Ele falou, tem alguma coisa estranha com você. Se você estiver correndo e essa frequência estourou por algum motivo, ele vai te falar, tem alguma coisa errada, então. Hoje a condição de desempenho não está boa para você. Hoje é um dia que alguma coisa aconteceu de errado e hoje não é um bom dia para você treinar tão forte, alivia seu treino. Então, vocês vão ficar nessa condição de desempenho aí de olho nisso. Se ele está marcando bom, se está marcando ruim, o que ele está marcando. E aí tem uma coisa aqui que ele chama efeito de treino, e isso é muito legal. Então, o efeito do treino, ele vai de 0 a 5. 0, uma condição de treino que não te treinou nada, e 5, que foi um treino excessivo. Provavelmente, vocês já tiveram um efeito de treino muitas vezes perto do 5, mais perto do 5 do que do 0. Porque geralmente a turma passa do ponto nos treinos. E aí o 5 não é uma boa métrica, na verdade, né? O 5 é sempre um esforço que vai exigir de você muito tempo de recuperação depois. Então, quando vocês fazem um treino muito difícil, que ele sai numa condição de 5, vocês vão ter que ficar muito tempo depois descansando. Caso contrário, se vocês tentam fazer isso antes, voltar a treinar antes da recuperação, vocês estão treinando num estado num vale que pode fazer vocês até se machucarem. Então, a gente sempre pensa, quando vocês querem treinar, para ter algum benefício com o treino, em ter uma nota 3 ou 4. 4 é um treino top, foi muito bom. 3 foi bom, mas não tão bom quanto 4. E 5 foi demais.
E aí, sempre que você termina o treino, ele te dá um tempo de recuperação. Aí ele vai te falar, aqui no exemplo, aqui um layout bem antigo, ele está falando aqui que o tempo de recuperação são 44 horas. Por que isso? É muito preciso? Como eu disse, ele cruza informação de sua frequência cardíaca, que nem sempre marca muito certo. E aí, se ele não marca muito certo, também fica meio subestimado ali, certo? Então, o que acontece? É melhor vocês seguirem isso aqui do que não ficar com nada. Apesar de ele não ser muito preciso, ele dá uma boa métrica. Se ele fala para você, olha, o tempo de recuperação são 44 horas, ou seja, são quase 2 dias. Se ele fala para você, tempo de recuperação 24 horas, um dia de descanso. Às vezes, quando ele vai lá no excessivo, né, aquele efeito do treino lá no 5, ele te fala, ó, tempo de descanso, 72 horas. Né? Já cheguei a pegar treino que aconteceu isso. Ele fala, ó, 3 dias de descanso. Significa que você não deve treinar nesse tempo? Não é isso. Mas para você dar outro esforço, forte como aquele, você precisa de recuperar o tempo que ele está te sugerindo. Então, eu corri hoje, deu 24 horas. Amanhã eu posso fazer o mesmo treino ou fazer um treino forte. Corri hoje, deu tempo de recuperação 72 horas. Posso treinar amanhã? Posso. Um treino leve, menos volume, menos velocidade. Posso treinar depois de amanhã? Posso. Um treino leve, menos volume, menos velocidade. Daqui 3 dias, que foi o que ele me sugeriu, estou pronto para fazer um outro treino tão forte quanto aquele. Então, o tempo de recuperação, as pessoas às vezes confundem um pouco com não fazer nada. Não é não fazer nada, é só que você precisa de descansar aquele tempo para dar um esforço tão forte quanto o que aconteceu. A carga de treino. A carga de treino, estava falando isso hoje, carga de treino não é quantidade de peso, né? Às vezes a gente fala em carga, vem na cabeça peso, não é isso. Na corrida, como a gente interpreta a carga de treino? Todas as variáveis a gente junta e aquilo ali vira uma carga de treino. A frequência cardíaca, a distância corrida, o seu nível de esforço, a condição de desempenho do dia, qual foi o efeito do treino. Você põe todos os ingredientes dentro de uma cadeira, mistura, aquilo é a carga de treino. Eu posso, por exemplo, correr hoje a 10 km por hora, 10 km em 1 hora. Posso correr amanhã 10 km por hora, 12 km por hora, 10 km em 50 minutos. Apesar do ser 10 km igual, a carga de treino é completamente diferente. Foi uma carga muito maior só pelo fato de eu ter corrido mais rápido, a mesma distância. Então, aqui, o Garmin, ele dá uma carga de treino para você começar a observar como é que foram os treinos da última semana, da semana anterior, do mês passado. Quando a gente está pensando em treinamento, o que a gente está pensando é em acumular cargas. E aí, essas cargas, elas não podem pular muito, de nada para muito em uma vez, e também não pode ser uma carga que vá descendo, né? Ela sempre tem que ser progressiva. Em algum momento do programa de treino, ela volta a ser baixa, ela vai subindo. Então, as cargas elas vão no movimento linear. Ela vai aumentando ao longo dos treinos da temporada e ela diminui em algum momento, vai subindo. E esse acúmulo te faz melhorar. É isso. Então, olhar as cargas de treino te mostra como é que estão sendo os treinos de vocês. E aí tem um lance legal aqui da dinâmica de corrida, que alguns relógios eles marcam alguns parâmetros muito legais. Alguns modelos mais avançados ainda, uns de triatlon, por exemplo, o 910, ele marca mais métrica ainda. Então, essas métricas são muito legais porque eles mostram como vocês estão correndo e como vocês poderiam melhorar a corrida de vocês. Até agora a gente falou só de parâmetro fisiológico, resposta da produção de energia. Agora a gente vai falar como é que o seu corpo se movimenta no espaço. Aí a primeira coisa que a gente vê é o tempo de contato com o solo. Não são todos os modelos que marcam isso, mas é muito legal os modelos que marcam. Por quê? O tempo de contato com o solo, ele está te mostrando qual que é a sua... Quando você bate o pé no chão, quanto tempo você fica com esse pé no chão? Atletas de alto rendimento, atletas melhor treinados, eles ficam menos tempo, menos que 200
metros por segundo. Pessoas mal treinadas ficam por volta de 300 metros por segundo ou acima disso. Então, quanto mais rápido, melhor treinado. Quanto mais lento, pior treinado. O que significa isso? Pessoas com tempo de contato baixo, que ficam pouco tempo com o pé no chão, ele é muito importante. Sim, o Rafa está falando aqui que também marca na fita, e sim, naquela fita que vem como acessório do Polar, ele marca, e é muito legal. Confio mais na fita do que no próprio relógio. E aí, então, a gente vê assim que quando a pessoa fica pouco tempo com o pé no chão, ela descarrega menos peso da gravidade no corpo dela. Ou seja, ela sofre menos com o despejo da gravidade e ela responde mais rápido à força reativa. Então, assim, ela faz menos força e se desloca mais rápido. Pessoas que ficam muito tempo com o pé no chão são pessoas lentas. E essas pessoas ficam... É como se você fosse pisar no freio, você pisa no freio do seu carro muito forte. Quanto mais forte você freia, mais você vai para frente, não é isso? Imagina que quando vocês ficam com o pé no chão, vocês estão freando o corpo de vocês. E aí vocês estão movimentando mais o corpo em direção ao chão. Quanto mais habilidoso no volante, menos vocês freiam, não é isso? Então, você só dá um toquinho ali e aí o carro já vai parando. Você consegue controlar o carro melhor. Então, as pessoas que quiserem melhorar aí o jeito de correr, deveria também ficar de olho no tempo de contato com o chão. E aí ele tem uma razão no tempo de contato com o chão muito legal, que ele pega o tempo de contato e a cadência da pessoa. Então, o próprio relógio vai te falar se isso está bom, se isso está ruim. A cadência, né, que é o ritmo de passadas, né, quantas vezes você bate o pé no chão em 1 minuto, ele cruza essa informação com o tempo de contato e aí ele vai falar se a pessoa está numa razão boa, ruim. O ideal é quando essa setinha está no meio, né? Aqui no caso, ela está com uma razão, ela tem uma cadência alta, mas ainda fica um pouco de tempo com o pé no chão. E aí ele acaba alterando isso. E aí também tem um negócio legal, que dependendo do modelo, ele marca a diferença de um pé para o outro, né? Se você fica mais tempo com um pé no chão do que com o outro pé, o ideal é quando a gente fica 50-50. Se você fica 70% com o peso no pé direito e 30% no pé esquerdo, você está pondo muita força numa perna e isso é predisposição de lesão, quando essa diferença é muito grande. Chamo de diferença grande quando está acima de 10%, ou seja, acima de 60% num pé, já começa a ficar preocupante. Aí você tem que buscar alguma estratégia, ou de fortalecimento, de educativo, tentar de alguma forma distribuir melhor o que vocês estão fazendo aí, distribuir melhor a carga entre os dois pés. A cadência, então, é esse ritmo, né? Quantas vezes você bate o pé no chão. E aí tem uns estudos interessantes que eles vão mostrar que o ideal seriam 180 passos por minuto. Quando eles falam 180 passos por minuto, tira geralmente de pessoas de elite, né? Corredores, bons corredores. E aí eles olham, bom, se esse cara corre bem, o que ele faz? Ele dá 180 passos por minuto. Então, o ideal são 180. Então, toma um pouco de cuidado com isso, porque nem sempre isso é verdade. Às vezes tem gente que corre bem com 160 passos, com 170, mas o que os cientistas da corrida dizem que o ideal é estar em 180. Menos pessoas que correm com 140, 150 passos, é muito lento isso. Você de ganhar mais força, não só força músculo, não só força máxima, capacidade de levantar mais cargas, mas também força rápida, de fazer essa força, fazer um movimento rápido do corpo, que também vai diminuir o tempo de contato com o chão. Quanto mais lento, quanto menos passos por minuto, mais tempo o pé fica no chão. Então, quanto mais rápido o seu contato for, mais rápido você vai correr. Mas isso, ele também vai ser influenciado pelo comprimento da passada. Porque, assim, vem comigo nesse pensamento. Se eu bato o pé no chão, eu fico um pouquinho mais de tempo com o pé no chão, porém,
tempo da minha, a distância da minha passada é grande, apesar de eu ficar um pouquinho mais no chão, dar menos passos, o tamanho da minha passada é grande, de alguma forma eu compensei isso. O problema é, se eu fico muito tempo com o pé no chão, dou poucos passos por minuto e ainda dou um passo curtinho. Isso daí que é o limitador de performance, e isso mostra o quanto a pessoa ainda não está bem treinada. Então, muitas vezes a gente vê corredores com uma cadência menor, mas com amplitude de passo muito grande. Então, aí a gente acaba trocando 6 por meia dúzia. Ela não dá muitos passos, não fica tão rápido com o pé no chão, mas ele salta muito longe. Então, ficar de olho também no comprimento da passada é importante na hora da gente olhar o contexto inteiro, não ficar só olhando o que está acontecendo isoladamente. A oscilação vertical é o quanto a pessoa fica... Você já viu, gente, acontece muito na esteira, gente que às vezes está correndo na esteira, parece que está pulando no lugar, né? A pessoa fica oscilando no lugar. Isso a gente chama de oscilação vertical. Na teoria, quanto menos oscilação vertical, mais você correr paralelo ao chão, melhor. Então, se você é daquelas pessoas que ficam correndo, pulando no lugar, você só pula no lugar, você não se desloca. Então, alguns modelos também olham isso, a oscilação vertical. Se a pessoa está correndo, se deslocando de verdade, ou se deslocando para frente, ou se ela só está pulando no lugar. Quanto maior a oscilação vertical, pior a técnica de corrida dela. Precisa urgentemente fazer exercício corretivo para aprender em qual direção ela tem que jogar o corpo dela. Não só para cima, mas tem que jogar o corpo dela para frente. Aí a taxa vertical, ele vai cruzar todas essas informações, né? Tanto a oscilação vertical, como o tamanho da passada, e também vai dar uma medida ali. Se a pessoa está se deslocando bem, se a corrida dela é eficiente ou não. Alguns modelos fazem isso, e esses da fita principal são os que fazem, os que têm fita, que coloca um cinto no peito. Então, isso daí não é feitiçaria, tecnologia, tem muita coisa legal no Garmin. Eu estou falando aqui de algumas delas, tem coisas a mais para a gente falar, só que não é o caso, porque a gente também não precisa de ficar expert em dominar tudo dele, mas algumas coisas vocês precisam de saber para melhorar a corrida de vocês. Isso daqui, eu abri aqui, tá dentro do meu perfil do Garmin. Então, por exemplo, esse daqui é o layout que aparece, tá? Quando vocês olharem isso, dá para olhar no relógio também, mas aqui acaba sendo melhor. Isso daqui, eu não sei se todos sabem, é a temperatura ambiente. Isso daqui é a velocidade do vento, ó, 13 km por hora estava nesse dia. O que significa isso? Muita gente às vezes fica encanada, que está correndo, parece que para manter aquela mesma velocidade foi mais difícil, aí a pessoa fica encanada, que ela está piorando o rendimento dela. Sempre dá uma olhadinha na questão do vento, tá? Se o vento às vezes pode estar te ajudando, como pode estar te atrapalhando. O vento, não sei se vocês já sentiram isso, quanto mais forte o vento está e mais forte você tenta correr, quando ele está de frente para você, mais difícil fica, uma questão física, né? A gente está fazendo o princípio, a lei da ação e reação. Então, se o vento está forte de frente, você tenta correr mais forte, fica te freando ainda mais. Então, dá uma olhadinha na questão do vento, que também pode te dar dados importantes aí, porque que foi fácil ou difícil essa corrida aquele dia. Isso daqui não tem novidades, né? Da elevação e do ritmo, mas isso daqui é um negócio que eu queria que vocês prestassem atenção. Olha aqui, a frequência cardíaca, se vocês começarem a observar, a minha frequência cardíaca, ela começa a alterar com 15, 16 minutos, é a hora que ele dá esse primeiro pico, né? Ele sai aqui de um platô, bum, ele explode. Geralmente o meu acontece aqui, ó, com 15, no caso aqui foi com 16, 15 minutos, entre 15 e 20 minutos. O que eu aprendo com isso? Que eu deveria fazer um aquecimento melhor, né? Porque esses 15, 20 minutos iniciais, para uma corrida que está constante, não foi que eu aumentei a velocidade aqui nesse ponto, mas eu já saí na mesma velocidade o tempo inteiro, né? Se você olhar o ritmo aqui, ele está igual.
E aí o que acontece aqui? Nesse primeiro pico, é a hora que o seu organismo está pronto para correr a distância maior. Então, vocês começam a observar, porque algumas pessoas isso acontece antes, algumas pessoas acontecem depois. O que isso aqui ensina para mim é que eu deveria fazer um aquecimento aí de pelo menos 15 minutos antes de fazer um treino mais forte, ou de fazer uma prova, principalmente. Porque se eu vou ter que entrar 100% do meu desempenho naquilo, eu tenho que fazer um aquecimento de pelo menos 15 minutos, para eu atravessar essa fase aqui, que é uma fase que a gente chama de déficit de oxigênio. O seu corpo demora um tempo para regular. É como se você tivesse um restaurante e nesse restaurante você tem 2 cozinheiros trabalhando e estão dando conta do movimento. De repente o restaurante lota. E os outros 2 que estavam lá lavando vasilha, organizando a despensa, tinha 2 trabalhando e 2 organizando outras coisas. O restaurante lota. Esses 2 que estavam dando conta, de repente não dão conta mais. Aí eles falam, ó, vocês 2 aí que estão na dispensa, vem para cá ajudar. Aí fica em 4. Aí eles conseguem atender o restaurante inteiro de novo. Nesse início de treino, a gente tem o organismo ainda reconhecendo o que está acontecendo. Antes dele falar assim, meu, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a vasodilatação, melhora a perfusão de oxigênio. O que esse cara está fazendo aqui vai ficar mais do que pouco tempo. Então, ele precisa de mais oxigênio. Então, esse déficit de oxigênio acontece com todo mundo, por isso que muita gente fala, gosto de correr distância grande, porque meus primeiros 5 quilômetros eu fico muito ofegante. É por conta disso, déficit de oxigênio. O meu dura uns 3 quilômetros, alguns mais. Então, você entender isso já vai te ajudar a passar por esse desconforto no início de provas, por exemplo. Aí as cadências de corrida aqui ele mostra, né? O verdinho é quando fica ali perto da média, os amarelos aqui é quando eu corro com menos passos, ó, 160, aqui em outro deu 167, 170. A minha média não é uma média muito alta aqui, ó, 166. Mas eu tenho um comprimento de passada lá de 1,21 m. Quer dizer, apesar de não ter assim tanta uma grande número de passadas por minuto, eu dou uma passada com uma boa amplitude para o meu tamanho. E essa amplitude também varia, né? Pessoas menores dão amplitudes menores, pessoas maiores bate o pé mais longe, enfim. E o training effect, aquele que eu falei que vai de 0 a 5, nesse treino aqui meu deu 4. Então foi um bom treino para melhorar meu condicionamento. E outra coisa aqui e é isso aqui, né, da dinâmica de corrida. Cheguei a dar um máximo de 181 passos, que eu nem sei que momento que foi, provavelmente era alguma descida. Olha lá, estava na descida. Ou na subida. Percebe que tanto na descida quanto na subida são momentos que eu aumento o número de passos. Porque na subida, para eu economizar energia na hora de subir, eu diminuo o tamanho do meu passo e aumento a frequência. É como se eu colocasse uma marcha reduzida. Coloco menos passos, porém, numa frequência muito maior, né? Diminui o tamanho do passo, porém, numa frequência maior. E na descida, eu também acabo ficando pouco tempo com o pé no chão, e isso também faz aumentar eleva, né, o meu nível ali de passos por minuto. Por quê? Tem pessoas que correm devagar na descida. Eu sou um cara que gosta de correr rápido na descida, justamente para recuperar a subida. Então, eu fico pouco tempo com o pé no chão em descida e isso faz aumentar o meu número de passos. Então, percebendo quando a gente começa a cruzar o tempo de contato com o chão, amplitude de passada e o número de passos por minuto, tudo isso aí vai se casando. Então, toma cuidado de olhar a métrica separado, que é um hábito que algumas pessoas têm, de só olhar a quantidade de passos que está dando e não olhar a amplitude. Isso daí é errado. A gente tem que sempre olhar o contexto inteiro. Beleza? Então, a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos abrir aqui e aí a gente vai trocar uma ideia. O Rafa tinha falado aqui, ó, o tempo de contato com o solo precisa estar também com a fita do Garmin. É isso mesmo. Só o relógio ele não marca, ele precisa da fita junto. Então, não é qualquer modelo que sincroniza a fita com o relógio.
Essas informações que você falou que pega somente com a fita, o Garmin tem um negócio que acaba sendo mais barato que a fita, que é um plug, é um bottom assim que você prende no short. O Júnior tem um e ele usa isso também. É mais barato, é menorzinho, mas é mais difícil de achar também para comprar. Eu Então é mais... particularmente, eu nunca usei também, eu nunca nem vi alguém com ele. Mas é um que você prende no short, né? É bom também, viu? É um pod, né, que eles chamam. Uhum. Mas eu não conheço, então eu não vou falar porque eu não sei desse, cara. Mas Mas acho que ele prático também, né? pega as mesmas Ele não suja informações tanto quanto a fita também, né? Que ele fica suando ali. Ele pega sim, todas as só não informações pega da a fita, pelo que eu frequência vi. cardíaca. Ah, não, a frequência cardíaca não. Só as métricas biomecânicas, não as fisiológicas. Muito em relação, Sim. na verdade, a imagem da relação impacto e reatividade, coloquei na aula de tênis, exatamente, né? Quanto mais tempo de contato com o chão, menor a reatividade. Sobre marcar em local fechado, esteira, por exemplo, o meu nunca bate. Sabe o que pode ser feito? Porque alguns marcam bem próximo. Ele não marca, esquece, tem uma opção lá de corrida indoor, né? Quando a gente vai correr na esteira. O problema daquilo é que ele fica assim, ó, no braço, né? E o que ele mede? Acelerômetro. Quando você fica balançando o braço, ele fica medindo. Ele fica aqui, ó, tan, tan, tan. Então, se ele foi o braço e voltou, aí ele considera um passo. Só que, às vezes, dependendo do que você está fazendo, você dá um braço mais curto, aí ele já não conta direito. Ou, às vezes, você muda alguma coisa da técnica, você aumenta o número de passos, você está mais rápido. E aí, inconscientemente, a gente ajusta o número de passos para aquilo. Não quer dizer que você aumentou a velocidade, você vai aumentar o número de passos. Você aumenta a amplitude de movimento, de repente, tem uma compensação aí. E aí ele não reconhece isso. Então, às vezes, você está correndo a 10 ou correndo a 12, ele está achando que você está na mesma velocidade. Não tem o que fazer. É uma limitação dele mesmo. Isso daqui é mais um quebra-galho só para você ter as métricas ali de gasto calórico, de frequência cardíaca, ficar registrado alguma coisa nele, mas esquece, ele não marca bem essa corrida indoor. Porque ele é um acelerômetro, então dependendo do jeito que você balança o braço, ele... na esteira, peraí, o Rafa falou na esteira, vamos lá, o do Rafa também não bate, esquece, não tem jeito. É uma limitação dele mesmo, pelo acelerômetro. Confia Ele mais vai na ficando esteira mais... do que nele. Vai ficando... Ele vai ficando mais fidedigno quanto mais informação ele tem, né? Aí, tipo, ele acerta melhor a distância da passada. Mas não rola, cara, porque é o que eu te falei. Às Sei, vezes a gente está correndo devagar, para o braço. você está correndo devagar, aí a gente até aquela discussão que a gente já fez uma vez de número de passos, né? Que é possível mudar, manter o mesmo número de passos com velocidades diferentes, né? Lembra lá que a gente falou? Um cara que corre a 15 km por hora, exemplo, corre a 15 km por hora, dá 170 passos. Às vezes é possível correr a 10, 11, 12 com 170 passos. E aí ele Sim, marca mas tudo você errado. concorda também que na esteira não vai variar tanto, né? A necessidade de cadência, alterar a cadência. Não, Barbie, mas é porque ele pega a velocidade tudo errado. Não é nem pela cadência, tá? Ele marca a distância e a velocidade errada. Por exemplo, eu corro 5 km na esteira. Às vezes a esteira marcou 5 km e ele marcou 4 km. Sempre menos. Acontece muito isso. Ele marcava para menos. Ele conta o balanço do braço com a distância que ele já tem em sua métrica no software dele. E aí ele acha que a cada passo que você deu, você andou aquilo que ele tem salvo, como média. Então, sim, perfeito. Aí quanto mais informação ele pega uma métrica que ele tem. Ele fica, mas nunca vai ser perfeito. Nunca vai ser igual. Não vai ser. Nunca vai ser perfeito. Na Ele esteira sempre vai sempre marcar menos. A filha da Fernanda digitou aí, o filho da Fernanda digitou um negócio aí.
Sobre a proporção vertical, tem algum nível de inclinação mais Japa, indicado deixa eu para inclinação aproveitar. frente ao solo? Peraí, deixa eu só responder isso. Olha, isso daqui depende muito de Sim. técnica de corrida de cada um. Então, eu não gosto de seguir orientação assim contra essa inclinação, né? Porque algumas pessoas elas vão se inclinar diferente por conta do biotipo dela. Influencia isso, o tamanho da pessoa, tamanho das pernas, nível de força, nível de mobilidade, nível de coordenação motora. O seu corpo ele é muito inteligente em tentar adaptar, te adaptar para realizar uma tarefa. Então, se você está realizando a tarefa de determinado jeito, é um instinto seu. Então, eu não gosto muito da mesma coisa da quantidade de passos. Não me agrada muito a ideia de ter uma referência a ouro, que todo mundo tinha que se enquadrar nela. Então, eu também não me agrada a ideia de que existiria uma inclinação indicada. Eu acho que a gente sempre tem que olhar para tudo junto e começar a olhar. Se quando você corre rápido, você inclina o corpo diferente. Quando corre devagar, inclina o corpo de outro jeito. E aí começar a ter esse tipo de raciocínio. O que eu ia falar tá ligado com isso, vou aproveitar aqui. Era isso, Bárbara? Também, tá ligado. Como você falou também, de ficar alterando a cadência para um número que seria exato e tudo mais, cada um tem um nível de força, mobilidade e tudo mais, então cada um tem um padrão de cadência. Mas tem muita informação que chega para a galera que gosta de corrida e acompanha isso, que usa uma referência exata, né? Então, já vieram pessoas buscando como que eu faço para melhorar minha cadência, aumentar ou diminuir. Porque diminuir é difícil, mas é mais aumentar. E aí até a indicação, até a gente já conversou sobre isso em reunião, mas aqui seria, tipo, trabalhar, né? Melhorar o nível de força rápida, os educativos de corrida, né? Tem total influência com isso, porque melhora a mecânica, mostra novos padrões de movimento para o corpo, e isso vai achar de maneira automática, né? O corpo vai encontrar a cadência que ele melhor se encaixa, né? Exato. E se tinha uma coisa assim, uma lição master para a gente tirar do que a gente está conversando hoje, é que não existe a referência ao ouro. Eu gostei, o que eu quis foi trazer todas essas informações para as pessoas verem que tem muita coisa que influencia a outra. Vou dar um exemplo prático disso. A frequência, se eu tenho o nível de força que eu tenho, eu e o Rodrigo, vamos pegar o exemplo, faço bem lá uma média de 165, 170 passos e dou aquela distância de amplitude. Será que se eu fosse mais fraco, se eu tivesse menos força, talvez eu ficaria com o pé mais rápido no chão, porque eu tenho menos força para empurrar o chão? Então, às vezes, ao mesmo nível de força que te faz melhorar algumas coisas, teoricamente ele te piora as outras. De repente, você não consegue deslocar distâncias grandes entre um passo e outro, apesar de sua frequência ser alta. Então, não é simples pegar uma medida e falar qual é a minha frequência ideal. É sempre tentar ver assim, ponto de partida. Lembra sempre do exemplo da balança. Eu peso todo dia na minha balança. Se eu vou na farmácia, peso em outra. Se eu vou em outra balança, em outra farmácia, vai dar alguma diferença. Qual que está certo? Desencana. Fica medindo sempre a sua. E ali você vai ver se você ganhou peso ou perdeu peso. Você vai ver o seu nível de passos. Fica olhando ele. Se você treinou, fez mais musculação, está se sentindo mais forte, isso alterou o número de passos? Melhorou? Né? Melhorou a distância, o comprimento de passadas? É isso que a pessoa tem que olhar. Ela com ela mesma. Não ficar olhando ela com Kipchoge, ficar olhando ela com Bekele. Sim, ficar olhando ela com um colega dela de treino. As pessoas têm tamanhos diferentes, pesos diferentes, mobilidades, o corpo se movimenta diferente, nível de força é diferente. A gente estava vendo que o Fabinho agacha com 100 quilos, 5 repetições. Não tem como você copiar
a mecânica do Fabinho, a menos que você tenha o nível de força, agachar com o mesmo peso que ele e tenha o mesmo tamanho que ele, que é difícil, o cara tem as pernas compridas. Então, se você não tem essa mesma proporção física de nível de força, não dá para você fazer igual ele, não dá para se comparar e tentar copiar. Muitas vezes a galera da corrida até se machuca tentando entrar numa frequência de passos, a galera se machuca tentando aumentar a amplitude de movimento, se machuca tentando fazer mais do que o treinador pediu, e aí quando você vai ver lá que seus treinos aparecem muito mais efeito de treino 5 do que 4, 3, você está com um problemão. Está fazendo muito mais do que você deveria fazer, né? Então, a gente está falando das medidas mecânicas, mas as fisiológicas, de respeitar o tempo de recuperação. Lembra, eu não falei que a pessoa não tenha que se exercitar, tem que ficar parado. Pelo contrário, fazer um treino mais leve ajuda a recuperar. Mas é preciso respeitar aquele tempo de recuperação. Apesar de não ser preciso, ele vai te dar alguma medida para você se balizar. É melhor do que você ficar só pensando, eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo cansado. Você olhar para o que aconteceu no treino vai te ajudar a treinar. Então, vocês têm um computador na mão de vocês, no punho de vocês, e esse computador, ele marca muita coisa legal. O que vocês deveriam fazer, então, é pegar esse vídeo aqui que vai ficar gravado, de repente, teve alguma dúvida, assiste de novo, entende o que é cada um deles, para vocês melhorarem o treino de vocês. Senão, os treinadores passam um treino que a gente acha que vai fazer algum efeito em vocês e, de repente, não faz efeito. A gente precisa de olhar. Tem aluno meu que, de repente, o cara olha lá as métricas dele, ele vem discutir comigo. Eu acho muito legal isso. Primeiro que eu gosto de olhar a medida. Gosto de ter métricas. E segundo, que o cara está entendendo tudo que está acontecendo com ele, né? Então, é muito mais fácil de eu dar treino para ele. Então, tem muita gente aí que compra um relógio legal e não sabe explorar o relógio e nem usar o relógio para dar o efeito que ele precisa, ou que ele busca, né? Só fica marcando a distância e a velocidade que ele correu. Porque às vezes a gente olha e quer copiar, cara, e não dá certo copiar. Não dá certo copiar. Tem que fazer aquilo que dá certo para você, né? Então, falei de tudo isso só para chamar a atenção para que você tem que fazer o que dá certo para você. Olha as métricas do seu relógio, compara as métricas do seu relógio com o seu relógio, com o seu relógio, com o seu relógio, para ver se você está melhorando ou não. Tem métricas que você usou lá da frequência cardíaca que até o TomTom mostra, então não precisa ser exatamente o Garmin para ver o tempo lá que demora para o corpo aquecer. O TomTom mostra alguns dados como esse, né? Na hora que joga lá para o software deles, né, ele consegue olhar isso, Sim, também, né, olhar aquele tempo, aquele déficit de oxigênio, a hora que dá o pico, o primeiro pico grande de frequência, quando ele vem assim, de repente ele sobe um degrau. Ali é a hora que seu corpo aqueceu, está pronto para o exercício. Então, o TomTom também faz isso, né? Eu não falo muito do TomTom porque eu não conheço muita coisa do TomTom. Eu sempre tive o Garmin e acho ele legal, então eu fico nele, né? Mas então eu não sei se o TomTom o que ele faz ou não faz, mas teoricamente isso aí ele mede. Marcelo, quer falar? Você começou? Eu acabei de comprar o 645 e já montei, já estou treinando com ele, tô aprendendo, tem muita coisa. Como eu vim antes do TomTom, depois eu fui para o Apple Watch, eu notei que a diferença é muito grande, né? Então, Cara, eu tô o aprendendo Apple Watch, ele aqui. não marca nada, né? E ele ainda marca errado ainda, muitas vezes, a distância. Então, eu tô Não, aprendendo aqui. não é um relógio tão bom quanto o Garmin. Ele falha muito, cara. Você vai ver agora com o Garmin aí que, cara, é fantástico, né? A tecnologia que a Garmin tem. A precisão, achei fantástica. A precisão dele. E aí você ficar de olho nessas métricas, né? Agora, que eu tô te falando, nessa condição de desempenho, eu acho que ele dá, não dá? Sim, ele aparece bastante coisa, cara. Só que
Tá muito no começo, só fiz 2 treinos com ele, né? Aham. E ele nem tem muita métrica também para te dar precisão, tá? Que o Barbos falou em um momento aí. Quanto mais você treinar, mais preciso ele vai ser. Então, depois de alguns meses com ele aí, ele vai te falar certinho o que está acontecendo. Mas então, A única coisa que eu senti, porque eu já corro faz um bom tempo, eu sempre marquei no Strava, né? E eu vi que ele não puxou os meus treinos do Strava. Então, na verdade, é o Strava que puxa dele. Então, todo o meu histórico dos meus treinos de anos, eu perdi tudo, entendeu? Eu não consigo tacar para ele. não. Fazer a alimentação dele. Esse API aí na verdade, o Strava que acessa os dados dele, né? Não é o contrário. Então, agora eu vou ter que... Infelizmente, você vai ter que deixar a sua conta do Strava lá para você ter acesso, né? Quando você quiser olhar. Eu vou fazer isso. Fazer o quê? Falar que, Japa, achei sensacional a aula. Quem me conhece um pouco mais sabe que eu sou uma ignorante nessa tecnologia. E tenho acesso a todos esses dados, tenho a fita, tenho o relógio, mas não faço uso disso. Uso muito mais só para ver distância e como relógio mesmo. E, nossa, fantástico. Tudo que você falou, eu vejo na tela. Então, agora eu consigo analisar. Né? Eu não sei interpretar, exatamente. Então, eu corro às vezes um negócio legal e para você mesmo e para o Marcelinho aí, o de vocês que você falou que eu acho que você tem um 645 aí. Eu tenho mesmo, tem. Quando ele dá aquela capacidade de desempenho, acho que é isso, né? Agora me fugiu. É isso. Quando vocês ali, ele fala se tá bom, tá ruim, tal, começa a entender que aquilo lá está te falando assim, Fer, hoje é um treino para você fazer o que você queria fazer, hoje você tá bem, manda bala. Ou fala, Fer, hoje pega um pouquinho mais leve, porque... Quando ele falar descansa, Fer... Aparecendo de dado aqui, você pegou plantão, você dormiu pouco. Entendi. Você pegou plantão, você dormiu pouco, seu nível de estresse está mais alto. Hoje é um treino, se você fizer isso aqui, de repente o efeito de treino não vai ser 4, vai ser 5. Aí, ao invés de melhorar a tua saúde, vai te jogar para baixo. Essa parte ela vai continuar falando que não entende já. Ela vai falando, puta, mas essa parte eu não tô entendendo ainda. Ela vai reiniciar o relógio essa hora. Assim, né? A hora da condição de desempenho, ele fala, Fernanda, para de correr com o Thiago, vai correr com o fulano. Porque o negócio é com a turma, né? Não, perfeito, de verdade. Assim, eu tinha acesso a tudo isso e não fazia uso nenhum, zero. E hoje ficou muito claro, assim, bem simples até para ver pelo menos esses dados. Os dados estão lá, eu não sabia nem olhar direito esses dados. Agora, pelo menos eu sei dar. Depois, aí vou dando um passinho de cada vez, analisando um pouco mais. E como é da sua profissão? Você tem os dados, mas a decisão, no final das contas, é sua. Você tem o paciente lá, vai fazer isso, aquilo, a decisão é sua. Sim. Mas você está vendo como é que está o nível de saturação, frequência cardíaca, bom, enfim. Aí o relógio, ele te dá os dados. O que você vai fazer a partir daquilo é uma escolha sua, né? Ou ainda discutir com o treinador, como é que vocês vão conduzir o treino. Mas os dados estão lá. É que às vezes assim, a gente tem os dados e não sabe ler os dados, como você falou. E aí não aproveita o relógio, né? Dá para aproveitar muito o relógio. Perfeito, adorei. Legal. Alguém tem alguma outra dúvida, alguma coisa que vê no relógio, não entende para quê? Tem uma curiosidade. Aquele dado do vento, eu nunca tinha reparado. E aquela setinha que mostra o sentido do vento no momento do treino? Cara, é engraçado aquilo, porque eu sempre olhava no aplicativo do celular, aí aparece, eu clicava e não abria, né? Porque acho que a tela lá ele não responde assim. E quando eu fui mostrar aqui para vocês, que eu vi, cara, que pelo computador, que eu não costumo abrir, que eu vi a velocidade do vento e a seta é a direção de onde ele estava. Então, de repente, você sabe se o vento estava na sua costas, estava de lado, estava... Porque aparece o percurso. Eu não sabia. Legal.
E até esse treino que eu estava mostrando aí, eu estava sentindo ele com muita facilidade. Aí depois que eu fui ver, que foi um dos treinos que eu mais peguei vento. Provavelmente eu peguei um vento em alguns lugares que era um trecho de subida, alguma coisa assim, ou na descida, sei lá. Em algum momento eu peguei vento ali que me ajudou. Porque eu achei mais fácil esse treino, e hoje que foi me cair a ficha aqui, porque o vento estava mais forte do que eu costumo correr. Então o vento influenciou no treino. Ele estava fácil, estava achando já que eu já tinha melhorado o condicionamento, mas foi o vento, tá vendo? Agora dá para entrar legal, onde que tá o vento e escolher o percurso. Não, mas olha só que legal, já não fico me enganando, né? Fala, pô, tava bem outro dia, agora já tô ruim de novo. Não, que dia tá ventando pra caramba. Eu não sabia, eu vi agora ali também. Agora, se for para de montar as coisas. Puro vento, onde que vai estar. Aí você olha no outro e fala, não vale, esses 5 km rápido aí tava ventando. Você olha lá, o cara que ganhou a prova, você entra no Garmin Connect dele lá e vê se estava ventando, você tá sacaneando. Que dá galera, seguir, então é isso. Beleza? Se ninguém mais tiver pergunta, a gente encerra aqui. Então tá bom, galera. Valeu, obrigado aí todo mundo. Valeu. Obrigado. Valeu. Obrigado. Se queira falar depois, chama aí. Tá bom? Valeu. Boa semana para todo mundo. Valeu.